Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo, né, esse vídeo. Hoje chegamos a mais um capítulo do livro Pão Nosso, escrito através de Chico, pelo Emmanuel, né? E chegamos ao capítulo número 5. Mas antes, vou pedir, né? Se inscreva, deixa o like, ative o sininho de notificações. É muito importante porque ajuda o YouTube a entender que a gente traz um conteúdo interessante para vocês. E, parafraseando Emmanuel, né, a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, peço encarecidamente, ajude a divulgar, divulgue meu canal, outros canais também, que divulgam a doutrina dos espíritos, existem vários por aí. Eu participo, além esse aqui, Aprendiz do Evangelho, nós temos um podcast, eu e mais 3 amigos, né? O Silvio, que foi da Mocidade aqui do Ismênia, o Newton Júnior, que é da USE, e o Ferro, que é o diretor do Lar Espiritual Seara de José. Nós temos um podcast chamado Despertando Consciências, todas as quintas-feiras às 20 horas. Ou ontem, sábado, tivemos um podcast extra, que também foi ao vivo, que nós entrevistamos a maravilhosa Larissa Chaves, né, que nos abrilhantou com todo o seu conhecimento. E, então é isso. Peço para que, se puderem, né, divulguem a doutrina dos espíritos, se inscrevendo em todos os canais e compartilhando com todos os seus amigos, todos os canais que vocês verem, falando sobre essa doutrina que tanto nos ilumina, que tanto nos acalma a alma, porque sabemos de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, tá bom? Mas sem mais delongas, deixa eu remover essa tela e adicionar aqui assim. Capítulo 5, Salários, do livro Pão Nosso. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, está em Lucas, capítulo 3, versículo 14. A resposta de João Batista aos soldados, que lhe rogavam esclarecimentos, é modelo de concisão e de bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração da vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Muita gente cobra salários mais altos, mas não sabe, às vezes, quais responsabilidades esses salários mais altos também trazem. O texto aqui nos coloca como que temos que estar, claro, sempre em busca de uma melhor qualificação, uma melhor colocação no trabalho, até um melhor rendimento para que a gente possa dar um melhor sossego familiar, né? Possamos dar uma boa casa, bons alimentos, roupas, né, para os nossos familiares. Mas temos que saber que cada um ganha de acordo com aquilo que sabe, que percebe, que entende. Eu não posso querer ganhar, por exemplo, um salário de um juiz, e aqui eu não vou entrar em mérito de questão de valores, mas eu não tenho o conhecimento de um juiz, eu tenho conhecimento de um técnico de informática, de alguém que sabe dar suporte tecnológico. Então eu tenho que ganhar de acordo com o meu conhecimento, e não ficar desejando o salário dos outros, sem ter qualificação a correta. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação dos vencimentos. Isso também acontece muito de pessoas que só olham o dinheiro em detrimento da felicidade no lar. E, como eu disse, um bom salário é interessante, mas uma qualidade de vida também é interessante. Não adianta você se afundar no trabalho, ganhar rios de dinheiro, ter sucesso no trabalho e ser fracassado no lar. Isso não
Sucesso no trabalho não paga o fracasso no lar. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhe assinalam, dentro dos impercrustáveis desígnios. Quantos de nós não perdemos o sono, não perdemos a qualidade de vida, só pensando em ganhar mais, em querer mais, em ter mais, em desejar o que o outro tem, não contentando com o que nós temos. Nós temos aquilo que no momento é necessário, que no momento é merecido. Claro, podemos desejar ter um melhor soldo, melhor salário, melhor rendimento? Claro que sim, mas eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que lutar para meu adiantamento profissional, para minha melhora profissional, para que eu possa ter uma melhora no meu soldo, no meu salário, no meu vencimento, no meu rendimento mais à frente. Eu não posso simplesmente querer ganhar mais a todo custo sem ter qualidade e habilitação para tal. Ou pior, para ganhar mais, cometer ilícitos, prejudicar colegas de trabalho, ter dinheiro a qualquer custo não é o correto. Trabalhar e lutar para ganhar mais, perfeito, mas sempre com honestidade e perseverança e em busca de melhores conhecimentos que virão lhe trazer, talvez sim ou não, melhores rendimentos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Tem uma frase, né, a gente usa às vezes brincando, né, do tio do Homem-Aranha, né, pro Homem-Aranha, Peter Parker, quando ele foi baleado e estava desfalecendo, ele fala, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então aqui, se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo, porque quanto mais recebe, mais dever tem, mais responsabilidade tem. Um gerente de uma unidade, de uma fábrica, tem responsabilidade, sobre sua responsabilidade a vida de inúmeros profissionais. Ele ganha para ter essa responsabilidade. Ele tem que saber exercer essa responsabilidade com correção. Mas entendem o que ele quer dizer? Quanto mais você ganha, quanto mais responsabilidade, mais intranquilo você é, porque você tem uma responsabilidade com aquele cargo, ou pelo menos deveria ter. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá uma grande tormenta. Sim, um grande cargo sempre poderá ter grandes tormentas. E é para isso que você é bem pago e é por isso que você tem que ter conhecimento para poder, quando acontecer a grande tormenta, saber fazer essa nau navegar novamente, passar por essa tormenta até chegar a águas mais tranquilas. É isso que um gerente, um diretor, alguém que tem um cargo elevado deveria fazer. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Como eu disse, ter vontade de ganhar um salário melhor para dar uma qualidade melhor de vida para a família não é problema. Porém, se isso não acontece, por mais que você se esforce, por mais que você se habilite profissionalmente, mas pode acontecer que não. Nessa empresa que você está, por exemplo, ou se você é dono de uma empresa, um profissional liberal, pode ser que as condições não estejam as melhores no momento, mas persevere, persevere, persevere. Entenda que tudo tem seu momento. E se não chegar, é porque não era a hora. Que a gente não pode se revoltar ou, através da revolta, cometer ilícitos para ganhar mais. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Dar mais a valor a Deus do que a Mamon, como disse Jesus Cristo. Isso não significa que
o dinheiro na terra não seja necessário, claro que é. Precisamos nos vestir, nos alimentar, ter uma moradia. Mas não podemos dar mais valor a esse do que ao divino. Encerrando, a ideia central desse capítulo, né? João Batista ensina que a inquietação excessiva por salários e recompensas materiais nasce, muitas vezes, de uma visão distorcida da vida, onde se valoriza mais o ganho externo do que o crescimento interior. Como Jesus disse, não se pode dar mais valor a Mamon do que a Deus. Uma aplicação prática para nós mesmos, para mim, inclusive. Rever a relação com o dinheiro. Qual é a sua relação com o dinheiro? Você dá mais importância, você dá muita importância ao dinheiro? Em detrimento de coisas divinas ou a família, por exemplo? Você valoriza o que você já possui? Ou você está sempre querendo o do outro? Você anda a pé, você deseja, seria bom se eu tivesse uma bicicleta. Você tem bicicleta, seria bom se eu tivesse uma moto. Você tem a moto, seria bom se tivesse um carro. É claro que é bom você ir melhorando, mas contenta-te com o que tu tens, e quem sabe haverá a possibilidade, mediante o seu trabalho, os seus ganhos honestos, a você até ter um veículo, no exemplo aqui, um veículo até melhor. Cumpra bem o teu papel atual. Cumpra o teu papel onde você foi colocado, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com seus amigos. Evite trocar paz por dinheiro, isso é muito importante. Dinheiro nenhum te trará paz de espírito. Dinheiro nenhum. Quantas histórias nós sabemos de pessoas que ganham muito, muito dinheiro. Dinheiro que a gente não tem nem noção de quanto é, não dá nem para a gente computar de tanto que é. E não tem paz. E confia no processo da vida. Porque muitas das vezes nós temos a oportunidade, quando estamos lá, nos preparando para encarnar, a desenhar a nossa caminhada. Às vezes não. Às vezes a gente não entra na reunião, a gente fica do lado de fora e tem um procurador resolvendo as nossas questões, que são as encarnações compulsórias. Mas quando nós temos a oportunidade de desenhar, de participar do plano encarnatório, nós colocamos as dificuldades, nós às vezes até pedimos mais do que elas vêm. Jesus não dá uma cruz maior, né? Deus, desculpa, não dá uma cruz maior do que os seus ombros podem carregar. Às vezes a gente pede uma cruz maior, mas fala, calma, meu filho, vai assim devagarinho. Resolve esse, depois a gente resolve outro. Então confie no processo da vida. O que é confiar no processo da vida? Tenha fé. Tenha fé no processo. Não é o quanto se ganha que determina a paz, mas a forma como se vive, se compreende e se aceita a própria jornada. Perfeito. Às vezes você vê pessoas que ganham pouco, pessoas até que moram na rua, e eu conheço alguns, que moram na rua e quando você passa por eles e o cumprimenta, eles têm sempre um sorriso no rosto. E às vezes a pessoa que tem tanto dinheiro, tanta fama, tem uma vida tão infeliz. Então pensemos nisso. O importante não é quanto se ganha, o importante é como se vive. E para encerrar, valorize o que você tem. É o que diz o desenho de hoje, também feito com auxílio de IA, tá? E aqui, ó, salários, e contentai-vos com o vosso soldo, João Batista, né? Tá aqui João Batista falando aos soldados. O homem preocupado com o trabalho, né? Se enterrando no trabalho, porque só pensa no ganho, em detrimento da família. E aqui embaixo, a balança, né? O que é mais importante? O dinheiro ou a família? A família é mais importante. A paz é mais importante. Valorize as bênçãos que você já tem. Encontre a paz no cumprimento do seu dever. Adorei esse capítulo de hoje, gente. Muitas vezes a gente não para pensar, né? E a gente acaba, na correria da vida, do dia a dia, preocupado tanto com o ganho material. O ganho material, o dinheiro vai e vem. A gente tem que saber guardar, a gente também pode ficar esbanjando, óbvio. Mas
será que o dinheiro realmente é o que traz a felicidade? Não é. O dinheiro ajuda a pagar as suas contas, a ter a possibilidade de quem tem condição de ter uma motinha, um carro, ir no mercado, de vez em quando comer uma pizza, por que não? Quem tem muito, muito dinheiro, às vezes nem faz isso, porque não consegue... Quantas pessoas famosas têm tanto dinheiro e não conseguem usufruir de um negócio tão simples como comer uma pipoca sentado no banco de uma praça? Ou sentar-se de frente para o mar e ver um pôr do sol. Eles não conseguem. Porque eles não conseguem, não podem, pela sua fama, uma série de fatores, às vezes, curtir coisas tão simples. Então, valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Semana que vem, chegamos ao capítulo 6. Valei-vos da luz. Será mais um capítulo muito interessante para nosso estudo, né? E quem puder, quem quiser, pode fazer perguntas, pedir as artes, essas apresentações, eu encaminho com o maior prazer para vocês, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.